A paz do Senhor, meu amado irmão, muito bom estar aqui com você mais uma vez. Eu sou o pastor Jean, da Igreja do Nazareno, você já sabe, e nós estamos no nosso momento máximo aqui no Alternativa Gospel, nosso tempo de entrevista. Hoje eu estou recebendo aqui um homem de Deus, o pastor Isamar Ramalho, da Igreja Assembleia de Deus, presidente da Igreja Assembleia de Deus. Pastor, seja muito bem-vindo. Amém, é um prazer. É um prazer lhe conhecer, pastor Jean. Conhecer somente de nome. Amém. E hoje não é mais só de ouvir falar, agora Amém. os meus olhos de ver. Glória a Deus. Então, que bom conhecê-lo e estou aqui à sua inteira disposição. Amém, pastor. Prazer nosso receber o irmão aqui, né? Obrigado pelo teu tempo cedido aqui para estar conosco. Eu quero aqui, pastor, rapidamente começar falando um pouco sobre a Assembleia de Deus, sobre a igreja que o senhor pastoreia, Deus tem colocado sobre os teus cuidados. Eu queria que o senhor falasse aqui rapidamente para a gente como é que foi o início da Assembleia de Deus. Daqui a pouco a igreja está comemorando 98 anos, quase um século. Como é que essa igreja chegou aqui no estado, pastor? Muito bem. O Boa Vista tem 122 anos, né? Isso. E a Igreja Assembleia de Deus em Boa Vista já 98 anos. A nossa igreja chegou aqui através de um homem chamado Cordolino Teixeira Bastos, um cearense. Ele aceitou Jesus e, passando lá pelo Pará, foi batizado com o Espírito Santo e sentiu no seu coração o desejo de vir aqui para a Amazônia, como se chamava de primeiro. E ele não veio para cá por causa do garimpo, não veio para cá por causa da borracha, a balata na época. Ele veio para cá porque Deus colocou no seu coração que ele deveria pregar o Evangelho. E ele encheu a sua alma desse desejo e veio para cá, para o estado de Roraima. Na época era município de Borba. Município de Borba. Que era lá do Amazonas, né? E aqui era apenas uma vila, chamado de Vila Rio Branco, Vila Bela Vista, alguns nomezinhos que tinham aqui no local. Então ele veio para cá e chegou aqui, passou 30 dias de Manaus para cá, em uma canoa, em uma pequena embarcação chamada de Angaricó. Entendi. Remando o rio acima, de lá para cá. Remando, vem embora. Ele gastou 30 dias e, ao chegar aqui, começou o seu trabalho, a falar de Jesus. E já existiu 2 outras igrejas aqui, e essas igrejas não entenderam a linguagem que ele pregava, que Jesus curava, salvava e batizava com o Espírito Santo. E essa linguagem do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, causou um impacto e ele foi convidado a se retirar da vila. Ele foi convidado a se retirar da vila. Gentilmente aqui. Gentilmente. Isto em 1915. 1915, pastor. E ele foi lá para o Alto Arariquara, numa fazenda, por nome de Altamira, do senhor Antônio Pinheiro Galvão. Certo. E ele pediu trabalho, e o dono da fazenda permitiu que ele trabalhasse, e depois ele disse que era evangélico e queria poder montar um local onde ele pudesse, durante a noite, né, convidar pessoas ali da redondeza, e lá começou o trabalho. Entendi. Então, em 1915, ele começou a fazer esse trabalho, onde a primeira pessoa a aceitar Jesus como seu Salvador foi a irmã Rosa Galvão Ramalho. Sua avó. Minha avó. Que maravilha. Pera aí, gente, olha aqui, você está entendendo aqui, né? Nós estamos aqui com o pastor Isamar Ramalho, presidente da Assembleia de Deus. Ele está contando aqui para a gente um pouco da história da igreja. A primeira assembleiana, então, convertida no estado, foi a avó do senhor. Rosa Galvão Ramalho. E hoje o senhor é o presidente da igreja aqui, que você vê que coincidência. Eu vejo nisto aí a lei da semeadura. A minha família, a vovó, Deus teve misericórdia dela, e ela aceitou Jesus como Salvador, e hoje tem aí o seu neto, não somente eu, tem o pastor Frankenberg, certo, que é neto dela, também, tá entendendo? E outros diáconos, presbíteros, evangelistas, que missionários, compõem a liderança da igreja que hoje. Compõem a liderança, estão em campos, estão fazendo trabalho. Meu pai hoje é pastor, meu tio Íris é pastor, papai Isaac, pastor Íris, pastor Frankenberg e outros tantos que estão aí fazendo a obra do Senhor. Que bênção. Realmente a lei da semeadura, como Paulo disse, né? O que você plantar, isso também vai ceifar. Agora, pastor, nesse assunto da história da igreja, o senhor me falou também que depois que a igreja, né, por causa do batismo com o Espírito Santo, algo que realmente era incomum para a época, né? Eu até estava falando para o senhor que a história da igreja
a Assembleia de Deus no Estado se confunde também com histórias em outros lugares, onde verdade. as pessoas chegaram para poder falar do batismo com o Espírito Santo e não eram bem interpretadas a respeito disso. Aí o senhor me falou que passaram alguns anos, a igreja foi fundada, a tua avó ali se converteu, mas alguns outros nordestinos, algum tempo depois, vieram e se fundiu para formar a igreja. Como é que foi isso? É interessante porque enquanto a igreja Assembleia de Deus, aonde a minha avó estava, lá no Alto Arariquara, com a família Bastos, que até hoje essa família está aqui entre nós. Até hoje está aqui entre nós, família Bastos. Temos pastores, como o pastor Silas, que é o nosso pastor hoje, ele cuida de uma coordenação de várias igrejas ali no Amajari. Ele é neto de Cordolino Teixeira Bastos. Poxa vida, do homem do cearense, que passou pelo Pará e trouxe... Então, a semente está aí. E o que acontece? Enquanto estava Cordolino Teixeira Bastos lá na Fazenda Altamira, no Arariquara, já pela década, isso foi em 1915, pela década de 40, 30, 40, outros nordestinos vieram Maranhão, Piauí. Certo. Outros cearenses. Cearense está em tudo quanto é lugar, rapaz. É impressionante. É verdade. E daí o que acontece? Eles vieram e começaram a trabalhar aqui dentro, vieram por causa da onda de garimpo. Sim. Os soldados da borracha, do Amazonas. E eles vieram. E estão aí e descobriram entre eles, não, eu também sou evangélico, então, de que igreja? Sou da Assembleia de Deus, lá no Maranhão, no Piauí, não sei aonde. E eles começaram a se congregar. Não tinha um pastor, mas quando descobriram que tinha a igreja que estava lá, Cordolino dá um jeito e une essas igrejas, esses irmãos, e aí, dia 28 de agosto de 1948, ela foi registrada em cartório como igreja evangélica Assembleia de Deus, totalmente organizada. Que bênção. E aí foi quando solicitaram e veio o primeiro pastor. Porque Cordolino Teixeira Bastos, ele não era pastor. Era um pastor leigo, né? Era um missionário. Deus colocou no coração dele para que ele fizesse o trabalho. Ele era um irmão, tá entendendo? Cheio do Espírito Santo, que não precisa ser pastor para pregar o evangelho. Com certeza. Né? Não precisa ser missionário. Não. Se você tem Jesus, a Bíblia diz que você receberá poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunha. Isso aí. O Cordolino era essa testemunha. Era essa testemunha. E ele ganhou muitas almas. E quando veio para cá, o primeiro pastor, que foi o pastor Quirino, certo. Já em 48, a igreja já organizada, então escreveram para Belém do Pará, para os missionários Daniel Bergo Navingre, e eles mandaram o primeiro pastor, e daí veio a sequência de pastores. De pastores aqui. Pastor, hoje a Assembleia de Deus, ela aqui no estado, sobre a presidência do irmão, ela tem quantas congregações, qual é mais ou menos o número de membros, né, que hoje temos na Assembleia de Deus aqui no estado? Muito bem, hoje são 390 templos. 390 templos espalhados. No Certamente, estado. então, a maior igreja evangélica do estado. É a maior. A maior igreja evangélica Segundo do estado. dados do IBGE, eu gosto mais de olhar para os dados do IBGE. Pelos dados do IBGE, né? eles contam direitinho. Eles contam direito, porque é o órgão, é o instituto que realmente tem feito um grande trabalho, não é oficial. Então, 390 templos, cerca mais ou menos de quantos membros, quantos fiéis? 51 mil. 51 mil 51 fiéis. mil dados do IBGE, de 2010. Só que de 2010 para cá, nós já batizamos aí como 2.500, 2.600 irmãos. Glória a Deus, que bênção. Então já tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais, ou seja, é uma igreja realmente que tem feito diferença aqui no estado, Deus levantou para fazer diferença aqui no estado, né? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor estava falando aqui para a gente um pouco sobre alguns projetos sociais que a Igreja Assembleia de Deus, ela não só faz o trabalho espiritual, mas também um trabalho de impacto social. Eu queria que o senhor falasse, nosso tempo é curto, dos três principais que o senhor julga ser mais importantes da igreja, né, no projeto social. Um projeto social que é muito lindo é a Igreja Atrás das Grades. O senhor estava me falando desse aí. Eu estava louco para o senhor me falar desse. A Igreja Atrás das Grades. A Igreja Atrás das Grades. Isso. O senhor tem 4 congregações, o senhor estava falando para mim. Uma na penitenciária agrícola, uma na casa de recuperação, o CSE. Né, que trabalha com jovens e adolescentes. Na penitenciária feminina, penitenciária masculina, feminina, CSE e cadeia pública. Nós temos esse trabalho. Em cada um local desse, nós temos os irmãos, dirigente de congregação, funciona círculo de oração,
Funciona jejum, funciona a escola bíblica dominical. Entendi. Temos corais, como o Coral Cristo Vive. Coral Cristo Vive. Fala pra gente um pouco desse Coral Cristo Vive. O Coral Cristo Vive. O senhor falou pra mim aí que teve até uma viagem aí diferente. Como é que foi isso? O Coral Cristo Vive, ele é liderado pela irmã Yara. A irmã Yara é a nossa missionária, quem cuida desse setor, ela cuida do setor de número 1, que é esse setor. Então, ela dá essa assistência lá dentro. O Coral Cristo Vive, ele é convidado pelas instituições públicas e privadas, tá entendendo? Principalmente nos finais de ano, meio de ano, para fazer apresentações. É um coral formado por reeducandos. Por reeducandos. Perfeito. Que estão ali, mais ou menos quantos, pastor? Você tem ideia? Mais ou menos assim por baixo, um número? 40 pessoas envolvidas num coral. E quando eles vão cantar, nós vemos que não é simplesmente eles cantando aí porque querem cantar. Não, é Deus na vida deles. E algumas autoridades, inclusive quando eu vou e participo, e daí algumas autoridades dizem assim, mas pastor, o senhor acredita que esses homens estão transformados mesmo? Eu acredito. Com certeza. Eu acredito, porque esse é o evangelho que nós pregamos. A Bíblia diz que Deus pega o mais vil pecador e transforma ele numa nova criatura. Então eu creio. Eu não vejo os reeducandos, tá entendendo? Simplesmente como reeducandos. Eu vejo ele como homens e mulheres, jovens e adolescentes, que precisam de Deus na sua vida. Isso aí. Se eles estão lá dentro, tá entendendo? Não foi Deus que colocou eles lá. Não, foi Satanás que induziu eles a cometerem algum crime que os levou para lá. Porém, Deus vai restabelecer esse homem e a sociedade. E uma das maneiras de restabelecer é através da igreja, através de um programa social. Então, nós temos esse trabalho, que é a irmã Yara quem cuida, e ela não trabalha só, a irmã Yara tem uma grande equipe que trabalha juntamente com ela, e eles lá dentro, funcionadismo, funciona oferta. É uma congregação da Assembleia de Deus em 4 lugares diferentes. Pastor, o senhor está de parabéns, viu? Que bênção. Isso é a misericórdia do Senhor. E eu digo também, eu não trabalho só. Não, de forma nenhuma. Se o trabalho está feito, é porque os meus companheiros e companheiras que trabalham juntamente conosco, eu trabalho com 5 pessoas, que é a diretoria da igreja. A diretoria trabalha com o comitê gestor, que são 4 administradores, e os 4 administradores mais a diretoria trabalham com 20 coordenadores, com 20 missionários, e eles trabalham com 183, os 183 trabalham com os 390 e os 390 alcançam o restante. Então, na verdade, eu sou o que menos trabalho. Quem trabalha mesmo são eles. O pessoal está lá trabalhando. Estão lá trabalhando. Nós, como líder da igreja, nós estamos lá acompanhando esse trabalho e aqui acolá dando orientação, olha, façam isso. Aquilo que Deus vai nos dirigindo. Amém. Porque não tem jeito. O corpo pode ser grande como for. Se não tiver um cabeça, se perde. Se perde, é isso aí. Pastor, final do mês agora, né, a igreja está comemorando 28 anos aqui no estado de Roraima. O senhor falou para mim que está antecipando um pouco, né? As comemorações será dias 24, 25 e 26 agora de agosto, né? Fala pra gente um pouco sobre essas comemorações, como é que vai ser? Vai ser na sede estadual, não é isso? Dia 28 é o dia do aniversário da igreja. E a igreja vai estar completando 98 anos. No dia 28. No dia 28. Então as comemorações vão começar sábado. Sábado vai ser a abertura, que é o dia 24. Quando for de manhã, domingo de manhã, nós vamos estar já no dia 25. Domingo de manhã vamos ter uma grande escola bíblica dominical e toda a juventude vai estar aqui na sede estadual. A escola dominical vai estar funcionando normal nas 390 igrejas. Porém, os jovens, não adolescentes, jovens vão estar aqui conosco na sede. Nós vamos ter uma manhã missionária. Nós queremos mostrar para ele que Deus pode levantar outros cordolinos. Sim, com certeza. Porque Roraima ainda tem muito canto que precisa do evangelho. E fora de Roraima também. Então, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite e segunda-feira à noite, dia 26, é o encerramento. É o encerramento das comemorações. Das comemorações. E eu não sei se posso, mas se puder, eu queria convidar por favor, o amigo ouvinte que estão aí, tá entendendo, nos vendo nessa oportunidade, dia 24, 25, 26 de agosto, eu quero lhe convidar para você nos dar o prazer de vir até a Assembleia de Deus e participar conosco da nossa alegria, da nossa festa de 98 anos, da primeira igreja pentecostal que chegou aqui no estado de Roraima. E eu quero dizer, a nossa igreja ela é marcada porque ela é verde e branco.
Ela é verde e branca. Alguém está pintando igreja de verde e branco aí. Tem outros aí que estão pintando tem também. Tem outros que estão pintando de verde e branco. Mas, querendo pegar carona na benção. É uma carona, é verdade. É que quando o carro é bom, pegando carona nele também fica confortável. Deixa eu entrar junto também, o pessoal Então, fala. o que acontece? A nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, elas têm por cor verde e branca. E a nossa igreja, nós estamos padronizando. Todas as frentes é feita em arco. Em arco. É em arco. Certo. Então, fica fácil de identificar. Qualquer uma igreja, Assembleia de Deus, verde e branco, que você for, por favor, lembre, essa igreja já tem 98 anos. Não foi fundada fruto de divisão, de encrencas, não. Ela foi fundada por um homem chamado Cordolino Teixeira Bastos, que ouviu a voz de Deus no seu coração e não mediu esforço. 1915. Se você vê hoje Roraima tem dificuldade, pense em 1915, quão grande era essa dificuldade, mas esse homem não mediu esforços, porque quem tem Deus na vida e recebe a chamada para pregar, ele não olha a dificuldade, ele olha para o seu Deus. Amém, glória a Deus. Pastor, que bom. Prazer enorme te conhecer, te receber aqui. Prazer todo Muito meu. Obrigado pelo tempo cedido aqui, o senhor aqui. Amém. Contou um pouco da história da igreja e relembrando aí aos nossos telespectadores, né? Dias 24, 25 os jovens na sede e 26 o grande encerramento. É um convite para toda essa cidade, né, pastor? Sem é dúvida. a primeira igreja pentecostal do estado, está comemorando quase um século, né, de existência. Então tá aí, todo mundo pode participar. E um crescimento bonito. Um crescimento Não é abençoado. porque sou eu, não, Sim, não. Claro. Eu já peguei a igreja já grande. Já peguei a igreja já andando. Eu reconheço, pastor, já tomando aqui um pouquinho mais do seu tempo, tá entendendo? Eu reconheço que Deus foi muito maravilhoso comigo, porque eu fico imaginando o tempo todo Cordolino, Quirino, em 48, esses homens, o que eles sofreram. Hoje você tem aí na porta os carros melhores que tem no estado, está lá na porta da igreja, o presidente pode desfrutar, outros pastores estão lá, um ar-condicionado, filmagem. Claro. Tá? Imagine só 48, 50, 60, 70, 80. É verdade. Meu Deus do céu. Então, honra e glória seja dado ao Senhor Jesus, mas a memória desses irmãos, nós queremos aqui, em nome da Igreja Assembleia de Deus, queremos aqui dizer à família e os familiares, muito obrigado por esses homens que passaram e fizeram essa grande história. E os pioneiros, meu pai está no meio deles. Sim, claro. Dorvalina, minha tia, Antônio Juvenal, o irmão Eli, que hoje trabalha ali, tem um posto, militar já na reserva há muitos anos, Natal Viana e tantos outros irmãos e irmãs que fizeram essa igreja. Essa é a verdade. Hoje a moçada chega lá, tem um templo com ar-condicionado, poltrona, tudo arrumadinho, mas de primeiro, eu lembro ainda, era uma casinha de taipa, pequenininha, a lâmpada era de carbureto, luz de carbureto. Luz de carbureto, e pegando pedrada, jogava galinha podre, sapo podre, fezes, jogava tudo na gente. Tudo para poder... Né? Hoje não. Como as leis também dão um amparo maior, nós estamos muito bem. Obrigado por misericórdia de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, mais uma vez te agradeço. Muito obrigado realmente pela tua presença, pela tua participação. E você que está aqui nos assistindo, Deus possa te abençoar bastante. Lembre, dias 24, 25, 26, participa das comemorações da primeira igreja pentecostal do estado de Roraima. Que Deus te abençoe. Procure uma igreja hoje, nesse fim de semana, porque Deus quer falar contigo. A paz de Cristo sobre a tua vida. Amém. Amém.